Oi! Meu nome é Vivian e seja bem-vindo ao canal Escreva-me. Como já falamos sobre como escrever os primeiros parágrafos do livro, vamos agora falar sobre como escrever as cenas. Resumidamente, uma cena possui duas partes: o acontecimento e a consequência. O acontecimento ainda pode ser dividido em 3 etapas. Primeiro, o que vai acontecer na cena. Segundo, o desenrolar da cena. E terceiro, o fim da cena. Então digamos que essa cena seja uma batalha. Então pense, o que vai acontecer na cena? Todos vão lutar? O protagonista vai lutar? Contra quem? Então pense no desenrolar da cena. Como é que vai ser essa batalha? O protagonista vai se machucar? Ele perde a arma que estava usando? E então, vamos para o fim da cena. Como a batalha termina? Quem vence? Uma cena não é necessariamente um capítulo. No caso desse meu exemplo de uma batalha, batalhas costumam ser longas, então tudo bem durar vários capítulos. Mas se a sua cena for um jantar, tudo bem se for só um capítulo. A cena pode ter o tamanho que você quiser. E aliás, tamanhos de capítulo é um assunto muito delicado de se abordar. Cada autor tem seu estilo e seu gosto pessoal. Eu não gosto de capítulos longos. Eu gosto de deixar suspense no final dos capítulos, deixar algo no ar. Mas eu não faço isso em todos, porque às vezes a cena só acabou mesmo. Por exemplo, uma amiga minha leu o livro e adorou como eu fiz os capítulos. Disse que o tamanho estava perfeito para ela, porque ela é daquele tipo de pessoa que não termina de ler até terminar o capítulo. Então, quando dá hora de dormir, o cansaço bate, dá pra terminar o capítulo tranquila e dormir, sem precisar desistir do capítulo no meio do caminho, sabe? Por outro lado, uma outra amiga minha, que também leu o livro, ela reclamou do tamanho dos capítulos. Disse que acabava rápido demais o capítulo. As duas até discutiram sobre isso, aliás. Mas é isso que você tem que prestar atenção, tipo, não dá pra agradar todo mundo. Então escreva os capítulos conforme a sua história pede. Se ela pede capítulos mais curtos, escreva capítulos mais curtos. Voltando às cenas, depois de você escrever os acontecimentos da sua cena, tá na hora de lidar com as consequências dela. Temos 3 pontos também para abordar. Primeiro, a reação dos personagens quando a cena acaba. A batalha acabou. É uma reação feliz? É uma reação triste? É uma reação triste, mas feliz por terem ganhado? Ou uma cena de desespero? Segundo, coloque um dilema na história. Deixe o personagem na dúvida sobre o que fazer a seguir, ou sobre se ele agiu certo, ou se foi o bastante. Ele deve levar a batalha para outro lugar? Deve voltar para o seu reino e se recuperar? Ou deve abandonar o grupo e partir em uma missão secreta? Faça a história começar a se desenrolar para a próxima cena. Então, terceiro, faça o seu personagem decidir o que ele irá fazer. E assim você poderá dar início à próxima cena. Digamos que o personagem decida voltar ao reino com os mortos e os feridos. Essa será a sua próxima grande cena, a volta para casa. E várias coisas podem acontecer nesse caminho. Um diálogo importante, outra batalha, reflexões, traições. Pensar nessas cenas que englobam várias ações ajuda na hora de planejar a sua história também. Você terá grandes pontos para chegar. Por exemplo, grandes acontecimentos e algumas coisas precisam acontecer nesse meio do caminho para ligar essas grandes cenas. Deixa eu usar o livro do Harry Potter e a Pedra Filosofal como exemplo, porque é um livro que muita gente leu. Uma grande cena: as tentativas de entregar a carta de Hogwarts. Quem leu o livro sabe que foram várias tentativas. Então foram várias ações dentro de uma cena maior, o que levaram a uma consequência, a fuga da família para um lugar distante, que dá início à cena desse lugar distante. E as ações que aconteceram nesse lugar distante desencadearam as consequências que nos levaram para a próxima cena grande. E assim por diante. A vida é isso, é uma série de acontecimentos e consequências. A pessoa não saber o que vai prestar no vestibular faz com que ela tenha que fazer cursinho, onde ela conhece alguém e se apaixona. Então ela tem o coração partido e por causa disso ela não consegue focar no vestibular e acaba não passando de novo, o que gera conflito dentro de casa, o que faz a pessoa se afastar da família e sair de casa. E para que ela tenha alguma renda, ela começa a vender bolos e ela descobre uma paixão nova nisso, descobre que ela ama cozinhar
e descobre a carreira dela, algo que ela não teria descoberto se ela tivesse passado no vestibular, e etc. Somos feitos de passado, presente e futuro. Nossas experiências e sonhos nos moldam e definem as nossas ações. Só porque uma história é de ficção, não significa que você precisa se afastar disso. Uma ação gera uma reação. No exemplo da batalha, por exemplo, às vezes a espada quebrada do protagonista vai fazer falta na volta para casa, onde eles são atacados e ele não consegue proteger alguém querido. Isso cria uma perda, dor, e faz com que o personagem se distancie da missão principal dele, ele vá fazer outra coisa. Detalhes fazem a diferença e tornam sua história muito mais legal. Sabe quando um detalhezinho lá do começo ou meio do livro é puxado lá no fim? Leitores adoram. Eu sou leitora e adoro. Não precisa ser algo mirabolante. Jogos Vorazes, por exemplo. Tem uma hora que fala que a irmã da Katniss usa a roupa de um jeito que parece que ela fica como um patinho. Então, mais uma outra cena mais pra frente, a Katniss avista uma pessoa ao longe que tá usando uma roupa com essa característica. Então, mesmo sem falar explicitamente, você sabe que é ela. Você já puxa aquele conhecimento lá de trás e identifica o personagem. Esse tipo de detalhe cativa o leitor e deixa a leitura uma experiência bem melhor. Então, conecte suas cenas. Crie ligações com o começo que de alguma forma desencadearam aquele fim que a princípio parece que não tem ligação, mas em alguma hora dá aquela lâmpada ligando que o leitor fala: ah, entendi. Maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. O objetivo aqui foi que você pense melhor sobre suas cenas, planeje elas melhor e conecte as cenas. Não faça cenas isoladas só porque você quer aumentar a sua história. Clique no botão gostei para ajudar o YouTube a divulgar o vídeo. E se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, porque me ajuda muito. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!